e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Sejamos alcançados pela graça e pelo amor do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. E nós queremos falar justamente sobre a graça de Deus, segundo Timóteo, mais uma vez, na segunda epístola do apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 apenas, e depois Hebreus 12, 15, para complemento dessa nossa reflexão nesta noite, em nome de Jesus, ok? Então que Deus assim nos abençoe e nos ajude falando conosco através de sua palavra, para a glória do nosso Deus. Amém. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ler juntos, igreja? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que a palavra graça significa favor que nós não merecemos. Isso é bastante conhecido de todos nós, das pessoas de um modo geral. E favores que não merecemos é tudo que nós queremos, irmãos, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, em intervir na nossa história e nos abençoar, livrando-nos do mal e nos dando paz e vida em abundância, não é? Nós vimos aí esse vídeo falando que Jesus é poder e Ele é vida para todo que crê. Isto é graça de Deus manifestada entre os homens, para que todos sejam salvos, todos os que creem no seu nome, na sua palavra, e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. E a palavra graça, a gente sabe também, todas as vezes que falamos da graça, a gente logo associa e lembra da misericórdia, porque as duas palavras são de extrema importância nas nossas vidas, parecem sinônimas, mas não são, têm significados diferentes na prática da ação do Espírito de Deus em nossas vidas, não é? Se pela graça nós recebemos favores que não recebemos, pela misericórdia de Deus nós somos protegidos dos males que nós merecemos. Não é um conhecimento escondido de ninguém, que diante de Deus ninguém tem mérito algum, e que se nós fôssemos tão somente receber o que nós merecemos, e isso sem exceção de seres humanos, de qualquer que seja, de qualquer época, de qualquer etnia, de qualquer condição social, de qualquer condição espiritual, não importa. Por mais excelente que seja o ser humano, não há este ser humano que tenha mérito diante de Deus. Então, se por um lado nós recebemos os favores, as bênçãos de Deus que não merecemos, por outro lado nós somos pela misericórdia guardados, protegidos do mal que poderia vir sobre nós, em que Deus nos protege exatamente com a sua misericórdia. É o que fala Lamentações capítulo 3, tão conhecido também de nós, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não houver misericórdia, nenhum de nós aqui estaria. Isso deve nos fazer pensar, irmãos. Isso deve nos fazer pensar, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, porque se todo mal que está previsto, planejado, arquitetado,
forjado no coração de pessoas que não servem a Deus, de pessoas malignas, de pessoas que por alguma razão decidiram em suas vidas serem servas de Satanás. Se o que tem estado presente nos planos de pessoas maquiavélicas como as que nós temos visto, inclusive no nosso querido Brasil, nós estaríamos numa situação muito complicada. É a misericórdia de Deus que tem nos guardado e nos livrado de um mal maior. Eu sempre digo à igreja, olha para mim, igreja, presta atenção, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso Brasil, inclusive. A nossa nação está passando por um momento de muita tribulação, de muita provação, de muita perseguição, de muita maldade, se manifestando com total liberdade, com a legalidade que o poder dá, e por aí vai. Se Deus não impedir, um mal maior virá sobre nós, mal que nós não temos capacidade de dimensionar, e talvez somente isto poderá levar a igreja do Senhor Jesus a despertar, a igreja a acordar. As pessoas estão demais olhando para seu próprio umbigo apenas, satisfazendo apenas seus desejos, suas vontades. Sua vida está muito boa nesse momento, você deve estar pensando assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É por isso que nós temos a graça e a misericórdia, mas se por um instante Deus remove essa misericórdia, você perde o que você tem. Eu penso que a igreja, eu tenho falado isso constantemente, que a igreja é a única coisa que ainda resiste o mal para se manifestar de maneira definitiva. É a igreja que ainda é um instrumento de Deus na terra para impedir que Satanás governe este mundo de maneira absoluta, sem exceção, sem restrição nenhuma para ele. É só a igreja que provoca esta condição. E nós estamos vendo pessoas se levantando contra a igreja, pessoas que querem ver as igrejas de porta fechadas, pessoas que não amam ao Senhor, pessoas que não amam a palavra de Deus, pessoas que na verdade odeiam a verdade que liberta, que transforma, que cura, e a igreja é detentora desta condição, e às vezes a própria igreja está dormindo. Então, quando a Bíblia fala da graça e fala da misericórdia, e a gente vai ler isso daqui a pouco em Hebreus 12:15, quando diz que não devemos nos privar da graça de Deus, e a gente vai ver por que não podemos fazer isso, a gente percebe que às vezes, quando está tudo tranquilo, igual por exemplo, Covid-19, em Araçuaí alcançou uma condição de suavidade, aí as pessoas então relaxam de vez, mas as pessoas não têm cuidado nenhum. Dizer que está suave não quer dizer que resolveu, que acabou, que morreu, que não há mais problema. O problema continua, persevera, e se o povo não tomar o cuidado que precisa, vai se alastrar ainda mais. Está previsto lockdown para Minas Gerais, mesmo que Araçuaí esteja numa condição de privilégio com relação a outras regiões de Minas Gerais, e até do Vale do Jequitinhonha, isso não impedirá de que Araçuaí tenha que entrar também no estágio do lockdown. Isso não vem do prefeito, não vem de Araçuaí não, vem do governo estadual, porque o governador passa a ter o poder, compreendendo que para parar e impedir que algo dessa natureza avance. Então, às vezes, nos outros lugares também suavizou, e as pessoas não quiseram ter o cuidado, e permaneceram fazendo as coisas, não acreditando num mal tão grande, quanto este que veio sobre a humanidade. Agora olha para mim, irmãos, vamos aplicar isto à nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Tá bom para você? Você está feliz? Você está satisfeito? Está confortável? Está tranquilo? Está cômodo para você? Abre teu olho. O pastor está te alertando. Você pode estar vivendo a mais pura superficialidade. Você pode estar vivendo apenas de aparência e ilusão. Se Deus remover por um instante que seja sua mão de misericórdia sobre nós, então estaremos perdidos.
Quando o profeta Jeremias alerta que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, isso é um aviso que nós precisamos levar a sério. Não estou aqui para trazer o terror para a igreja, eu estou aqui para despertar a consciência da igreja que está sob a minha liderança como pastor aqui. Meu papel é exatamente este. Se você acha que está tudo bem, então preste atenção, verifique o que você precisa corrigir, verifique o que você deve fazer para cooperar. Quantas vezes você lembra de orar pelo seu país nas suas orações? Quantas vezes você ora? Você ora? Responda isso no seu coração. Quantas vezes Araçuaí está presente nas suas orações? Quantas vezes a sua igreja está presente nas suas orações? Ou somente, não é, o bem-sucedido que tem sido a sua vida, as conquistas que você tem, os problemas que você tem para resolver, que são particulares e pessoais, e por aí afora. Deus, nessa noite, quer nos falar exatamente nesta condição. Você tem sido alcançado pela graça de Deus, que são favores que você não merece, que eu não mereço, que nós não merecemos sob nenhuma condição. Não há mérito algum em nós para podermos afirmar que Deus nos deve, que Deus tem obrigação para conosco. Não há. Nesse capítulo 2 de 2 Timóteo, inclusive vai dizer lá no finalzinho, porque Jesus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Isso não é coisa boa, não. Porque ele permanecer fiel, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Então ele permanece fiel a quem? A ele mesmo. Agora, mesmo quando nós somos infiéis, está vendo como que Deus é bom? Alguém vai dizer, como que Deus é misericordioso? Eu sou infiel, eu sou infiel, eu sou infiel, e vai se vangloriando desta condição, porque está se dando bem aqui, porque está se dando bem ali, se esquecendo que isso não é bom para que ninguém seja infiel diante de Deus. A graça do Senhor é manifestada entre os homens, trazendo salvação a todo o que crer. A graça de Deus trazendo-nos o benefício de vivermos uma vida de paz na presença do nosso Deus, uma vida de abundância. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos, e precisamos despertar a nossa consciência. Quantos que estão tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, já não tem mais prazer, aproveitando inclusive desse momento tão triste que nós ainda estamos vivendo, que é a pandemia, para se afastar ainda mais deste Deus tão maravilhoso. Irmãos, o nosso Brasil, nós temos que orar e pedir a Deus para que o nosso Brasil permaneça debaixo da graça do nosso Deus. Que o nosso Brasil continue desfrutando da graça do nosso Deus. Porque quando o Brasil ficar privado, se isto vier a acontecer, de que o Brasil se prive da graça de Deus, então certamente nós experimentaremos um mal muito grande. E não tem porquê razão as pessoas acharem, não, porque na minha casa, na minha tenda não chegará maldição nenhuma, é o que fala o Salmo 91. Ah, porque lá o apóstolo João escreveu que o maligno não pode nos tocar. Não é assim de forma literal não, igreja. Precisamos nos voltar para Deus, para que tenhamos essas garantias da palavra do Senhor nas nossas vidas, permanecendo debaixo de sua potente mão, debaixo de sua graça, de sua misericórdia, porque no momento que dali nos afastamos, começamos a nos perder. O que será que está acontecendo com o povo? Que tristeza, irmãos, que nós temos visto acontecer. O que as pessoas têm falado? Que decisões têm sido tomadas? Que escolhas têm sido feitas? Por isso que a igreja do Senhor Jesus tem que despertar. E nós faremos isto com esse conselho do capítulo 2, versículo 1 de 2 Timóteo, nos fortificando na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Como fazemos isso, igreja? Como alcançamos isto?
O que podemos colocar em prática para alcançarmos este fortalecimento na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus? É possível que nós estejamos fortalecidos em muitas áreas da nossa vida, não é verdade? Financeiramente, profissionalmente, não é? Nos estudos, fortalecidos nas amizades, fortalecidos em relacionamentos que nem agradam a Deus, mas está lá fortalecido naquele relacionamento, fortalecidos por pensamentos que não agradam a Deus, mas agradam a pessoa, fortalecidos em suas vaidades, soberbas, arrogâncias e orgulhos. E às vezes, no geral, as pessoas se esquecem de que devem se fortalecer na graça daquele que morreu na cruz para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Não é à toa que o salmista escreve dizendo que com o Senhor está o perdão dos nossos pecados para que Ele seja temido. Não é à toa que o salmista diz que se você quer o desejo do seu coração realizado, agrada-te de Deus. Não é à toa que a palavra nos ensina, no Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor está acampado do ser humano, que tem uma característica que agrada a Deus, que é o ser humano que teme ao Senhor. E por esse anjo é livrado de tantos males. Como que nós precisamos dessa misericórdia, como que nós precisamos desta graça. Sem uma ou outra, estamos perdidos. Talvez nos realizaremos numa área, mas na maioria delas, das outras partes de nossas vidas, veremos tão somente o prejuízo, a perda. No que você tem se fortalecido? Quem esteve aqui na sexta-feira, se não me falha a memória, de Efésios 6:10, que eu fiz menção, e você conhece muito bem o apóstolo Paulo dizendo: portanto, meus amados, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele vai dizer: revestindo-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, olha para mim aqui e presta atenção em nome de Jesus. Queremos a graça de Deus sobre nós, mas nós não fugimos e caímos nas as astutas ciladas que o diabo tem colocado em nossos caminhos, as armadilhas do inimigo contra as nossas vidas. Sabemos que aquilo é ruim, que desagrada a Deus, e caímos no laço do passarinheiro. Ficamos presos ou escravos de uma situação que não agrada ao Senhor. Não se prive da graça de Deus. Anne, você pode colocar para mim, por favor, Hebreus 12:15. Esse versículo 15 do capítulo 12 de Hebreus é muito importante para nós, irmãos, como complemento desse raciocínio do apóstolo Paulo, nos incentivando a que nos fortaleçamos na graça de Jesus. Vamos ler juntos, igreja? Tendo cuidado de que ninguém, graça de Deus, e de que nenhuma maneira, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos ler de novo, porque eu atrapalhei vocês? Tendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, é interessante como que o mal tem uma força muito grande para se alastrar. Você vê o que essa pandemia da Covid-19 fez com o mundo. Olha o que aconteceu no Brasil. Uma cidade tão pequena como Araçuaí não ficou de fora, tão distante, tão no interior de Minas Gerais, mas alcançou. Itinga, que é uma cidade tão próxima de nós, com muito menos habitantes do que Araçuaí, foi alcançado. Um mal que surgiu em algum lugar no mundo, no planeta, e que de um a um foi se espalhando, e as pessoas foram sendo contaminadas. Isso você pode usar para você compreender o que acontece. Olha para mim, preste atenção. Quando alguém, por alguma razão, decide se privar da graça de Deus, o mal que faz
Um ser humano sozinho, como diz a palavra do nosso Deus, que um pecador sozinho destrói muitas coisas boas. E já observou como que o bem não tem a mesma força para se alastrar? Você já observou como que é difícil ganhar uma alma para Jesus? Você já observou como que é difícil, às vezes, as pessoas abrirem mão de parar e pensar somente em si para ajudar alguém, para socorrer alguém, fazendo questão de centavos, fazendo questão de misérias, e sendo extremamente abençoados em suas vidas, pela mão de Deus em outras áreas? Já parou para observar como que é difícil, irmãos? A gente inclusive levantar a oferta de missões mundiais. Quantos aqui fecham o coração e não permitem ser usados por Deus? Porque já teve alguns que inclusive me disseram que não concorda. Não concorda porque já foi alcançado pelo poder da palavra. Não concorda porque quando estava no mundo, não era um miserável dessa natureza, era só escravo de Satanás. E o diabo levava tudo que podia levar. Quando vem para a presença de Deus, agora tudo está no controle dela. Preste atenção, igreja. Quando a palavra nos diz essas palavras, nos ensina por esses versículos, que devemos nos fortalecer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a maior obra que vai acontecer neste fortalecimento é a nossa libertação de nós mesmos, da nossa natureza terrena, dessa natureza que é má, que está presente em nós e que nos leva a vivermos uma vida que desagrada a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que eu acho que nunca se desejou tanto a volta de Jesus. Nunca. Tem muitas pessoas que se beneficiaram com a pandemia e até se vangloriam disto, em detrimento de outros que tiveram prejuízos, que tiveram que fechar as portas, por exemplo. Se vangloriam disto. E a gente não vê no comportamento, na atitude, a dor que deveria sentir por aqueles que perderam, por aqueles que morreram, por famílias que choram até hoje, de terem perdido alguém tão importante para eles, para alguma coisa tão invisível aos olhos humanos. Mas se está bom para mim, está tudo bem. Se eu estou ganhando, se eu estou crescendo, se eu estou prosperando, isso não é graça de Deus. Isso não é se fortalecer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque quando nos fortalecemos nesta graça, irmãos, sentimos a dor daqueles que estão à nossa volta. Sofremos com eles, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, e não pensamos somente em nós. Muitos estão perdendo a sua consciência, que já tiveram para com Deus, muitos. Há poucos dias nós cantamos aqui aquela música também, de algum tempo, quero voltar ao primeiro amor. O primeiro amor já não é tão lembrado mais por tantas pessoas. Pessoas que já não sabem mais o que é o primeiro amor, o que foi o primeiro amor, o que foi que experimentou, aquele fervor que tomou conta do coração, da alma e da mente. É porque talvez foi se enfraquecendo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e perdendo cada vez mais essa identidade. Quando nós nos fortalecemos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós somos preparados para vencermos, conquistarmos, realizarmos. Somos preparados para sermos instrumentos de Deus, poderosos nesta terra. Somos preparados por Deus para fazermos a obra e vivermos conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quando nos fortalecemos na graça do nosso Deus, o nosso eu morre. O que cresce, o que se levanta, o que aparece é o nome de Jesus através de nossas vidas. É por isso que o nosso Brasil, inclusive, se encontra na condição que está. A maioria das pessoas, dos brasileiros que nós temos nessa terra, são pessoas que se privam da graça de Deus. São pessoas que não querem saber de Deus. E é por isso que eles falam e fazem, decidem coisas
que afastam cada vez mais para longe da presença de Deus. Não tem como haver paz, não tem como haver alegria verdadeira, não tem como as pessoas serem felizes e experimentarem de uma vida realmente abençoada, que somente pode vir da graça de nosso Deus, do amor de Jesus. Quando o povo se submete à vontade de Deus, então o povo se alegrará. Mas quando o povo se afasta de Deus, Deus também se afastará do povo e o povo padecerá. Me preocupa o que diz a palavra. Nós temos exemplos tão perto de nós, irmãos. Nossos irmãos venezuelanos, lá também havia igreja, irmãos. Lá também haviam pastores, pregadores da palavra. Lá também havia os evangelizadores, os missionários, as missionárias, igrejas louvando e adorando o nosso Deus. Um dos países mais ricos da América do Sul. Quase que uma nação inteira, não sei se eu posso talvez dizer 100%, privada da graça de Deus. Você consegue imaginar o que significa quando uma pessoa, quando uma família, quando uma cidade, quando uma nação se priva da graça de Deus? Você consegue imaginar o que vai acontecer de barbaridade com este povo? É só você olhar para o vizinho do lado. Alguma coisa aconteceu nesse relacionamento com Deus. Alguma coisa aconteceu e você tem aqui um pastor que está avisando, que está chamando a igreja para um concerto com Deus. Você tem aqui um pastor que está chamando você para abandonar o pecado, para abandonar esse relacionamento frio que você tem com Deus. De você parar que você tem razão e que você pode oferecer para Deus as migalhas de sua vida. Você tem que parar de ter esse pensamento desgraçado e miserável e se voltar para Deus, porque quem precisa é você, sou eu, somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de você e nem de mim. Nós precisamos de Deus. Eu sei que alguém vai dizer assim: estou cansado de ouvir essa pregação do pastor Luiz, não precisa ir na igreja não, porque eu já sei o que ele vai pregar. Então vai para o inferno e leva consigo todos que querem pensar como você, ou então se renda à palavra de Deus, ou então volte atrás. Você não é melhor do que Deus, você não é melhor do que a palavra de Deus, você não é melhor do que ninguém. E você pode estar aqui, ouvindo. Este aqui que é o menor dos pastores, o mais insignificante dos pastores, e você olhando nos meus olhos, e a passos largos indo para o inferno, porque você quer ouvir palavras que massageiam o seu ego, porque você veio aqui, querendo que o pastor falasse manso, calminho, tranquilo, e você está alimentando isso no coração de seus filhos, para que seus filhos pensem como você, e você está colocando isso no coração das pessoas com quem você se relaciona, para que as pessoas pensem como você, como se você fosse o bambambam da história e tivesse razão de tudo. Essa palavra nos desafia, irmãos, nos exorta. Não se prive da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus, o que era a sua vida antes de conhecer Jesus. Pare diante de um espelho e conte para si mesmo a sua história antes de conhecer a palavra de Deus. Lembra lá do tempo que você era inimigo da palavra de Deus, da cruz de Cristo. E compara com o que Deus tem feito na sua vida. Não brinca com isto. Pare agora, igreja. Em nome de Jesus. Pare agora, você que talvez ainda não entendeu que você não é melhor do que Deus. Ah, todo mundo sabe disso, pastor. Sabe não. Sabe não. Tem gente mentindo. Tem gente dando calote na sociedade. Tem gente traindo a esposa, traindo o esposo.
Tem gente se desviando para o caminho da perdição. Tem gente na igreja aceitando propina. Não estou falando dessa igreja aqui não, estou falando da igreja como um todo. Tem gente aceitando o suborno desta vida. Tem gente que está tendo prazeres que desagradam a Deus. Tem gente vivendo de mentiras e ilusão. E isso é uma maneira de dizer que você, de maneira hipotética eu digo, achar que você sabe mais do que Deus e que o seu modo de viver é melhor do que o que Ele quer para você. Que tristeza, irmãos, quando uma igreja é fraca, é enfraquecida por não buscar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que pena, irmãos. Uma igreja fecha as portas porque ela vai definhando, vai desnutrindo, vai tendo todos os tipos de problemas, vai vivendo errado, vai se afastando da santidade de Deus, as portas vão fechando, e chega uma hora que a igreja já não vai mais existir na face da terra. Isso vai acontecendo gradativamente. Por que eu digo isto? Não é à toa que o profeta Isaías diz assim: olha para mim e preste atenção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você tem ensinado isso aos seus filhos, aos seus amigos, seus colegas de estudo? Você fala do amor de Deus para aqueles que trabalham com você? Ou o ambiente que você trabalha é um ambiente muito sofisticado e o pessoal não se agrada de ouvir isso? Então, para você não chatear o seu chefe, ou chatear um amigo, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, então você se exime de uma responsabilidade grandiosa quanto esta de ganhar Jesus, ganhar pessoas para Jesus. Ou seja, você se priva da graça de Deus. Quando uma pessoa se priva da graça de Deus, certamente vai nascer uma raiz de amargura. E por essa raiz de amargura, as pessoas que estão à volta serão contaminadas. As pessoas à volta ficarão tão amarguradas quanto. O nosso Brasil precisa de igrejas fortalecidas na graça de Deus. O seu local de trabalho precisa de pessoas fortalecidas na graça de Deus. Na sua faculdade, na sua escola, precisam de pessoas fortalecidas. A sua casa precisa de pessoas fortalecidas na graça de Deus. E olha para mim, irmãos, dizer ser fortalecido na graça de Deus não quer dizer que está tudo resolvido, não. Não quer dizer que tudo vai dar certo 100%, não. Muita coisa dá errado. Mas só que nós estaremos numa condição completamente diferente por causa desse nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso, igreja, fortifique-se na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Busque, ore, volte ao primeiro amor, orando como você orava no início, lendo a palavra como você lia no início, levantando de madrugada, clamando ao Senhor, buscando a Deus. Senhor, é de Ti que vem a minha força, é de Ti que vem a minha alegria, é de Ti que vem a minha esperança, a minha fé, a minha certeza de vitória, a minha salvação, o perdão dos meus pecados. É de Ti, Senhor, eu tenho convicção plena que o Senhor não precisa de mim, mas eu tenho ainda maior convicção de que eu preciso, de que eu dependo de Ti. Fortaleça-se no Senhor e na força do poder de Deus. Não se deixe enganar por este mundo, não se deixe levar pelos prazeres deste mundo. Jesus está às portas, vem buscar o seu povo, e é necessário que a igreja desperte, que a igreja acorde, que a igreja aprenda a buscar ao Senhor, que a igreja abra mão de tudo aquilo que a igreja sabe que não agrada a Deus. Não brinque com a sua vida espiritual, não brinque com o seu relacionamento com Deus, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a igreja do Senhor.
a convocação que esse texto nos faz. E eu creio de verdade no que eu vou dizer agora. Quando uma igreja se fortalece na graça de Jesus, eu não vou dizer uma, para não compreender que é somente esta aqui. A igreja, todas as igrejas que existem na face da terra, se a igreja de Jesus se fortalecer na graça dele, então, irmãos, seremos preservados de todo o mal que estão planejando contra as nossas vidas. Você crê assim ou não? Amém? Essa palavra faz sentido para você? Ou ela é dura demais? Essa palavra tem significado para você? Vale a pena ouvir algo dessa natureza? Ou você vai sair daqui dizendo, tá vendo, foi igual aos outros cultos, outras pregações. Eu posso não ouvir, mas Jesus ouvirá você. E Ele sabe se seu amém é verdadeiro diante de sua face, de sua glória. Coloque em prática esta palavra. Coloque em prática. Busque ser profundo no relacionamento com Deus. Busque ser de Deus todos os dias. Pague o preço de pertencer a Deus como povo dele. A graça nos traz favores que merecemos, nos fortalece para enfrentarmos os problemas da nossa vida. E isto, independente se nós somos fiéis. É o que diz o texto, né? Jesus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. É por isso que a gente vê um montão de gente infiel prosperando, vencendo, conquistando, porque Jesus permanece fiel. Agora, por quanto tempo está no coração de Jesus a fidelidade dele para com pessoas infiéis? A gente aqui não sabe disto. Ele que sabe a hora de agir. Você está desfrutando da graça, está desfrutando da misericórdia e talvez não esteja valorizando este amor de Deus por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte-se para Deus o quanto antes. Para a glória de Deus e para a nossa alegria, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, espero ver você daqui na quarta-feira, espero ver você daqui também na sexta-feira, em nome de Jesus, domingo pela manhã na escola dominical, e domingo à noite, também em nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu vou pedir à igreja que esteja orando por mim, e por um casal, vamos fazer uma viagem, o esposo é um irmão nosso lá de Taquaral, vai fazer quimioterapia lá em Teófilo Otoni. Então, eu me coloquei à disposição para levar, em função de que o estado desse irmão é de muito risco para o Covid, e o taxista que está acostumado a levar, ele vai parando, pegando novos clientes, passageiros, solta os passageiros, pega outros, esse entra e sai no carro, é que preocupou a esposa, né? A irmã Vera, e aí eu acabei sugerindo, oferecendo, se eles quisessem, nós poderíamos fazer assim. Então amanhã, Deus permitindo, eu vou sair daqui umas 4h30, para de Taquaral sair com eles, que 8 horas da manhã, um período de 2 horas, ele faz o tratamento de quimioterapia, e aí eu peço a oração dos irmãos em favor do Deusdete e irmã Vera, e por mim também, né? E que nós vamos estar dirigindo o carro, viajando, e que Deus nos dê a condição de podermos fazer a obra dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sou o melhor pastor, eu não sou o maior pastor, eu não sou sequer um bom pastor. Como eu disse, eu sou o menor de todos e o mais fraco. Mas vocês têm um pastor comprometido com Deus e com a palavra dele. Aproveitem isso em nome de Jesus. Aproveitem isso em nome de Jesus, para você se fortalecer na palavra, na graça de Deus. Feche os olhos e abra seu coração. Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais essa oportunidade, que a tua palavra, Senhor, desperte a sua igreja, desperte o seu povo, esse povo que está aqui, meu Pai, que seja sacudido pelo Senhor, que seja balançado por ti, que a tua mão, Pai,
Dê um solavanco nesta igreja, Senhor, para despertar do comodismo, da vaidade, da soberba, para libertar do ego, Senhor, para fazer cair por terra, Pai, a natureza terrena que ainda está presente em nós. Que o Senhor nos tome em Tuas mãos, que a começar por nós, Pai, o Teu povo na face da terra seja despertado para buscar a Tua glória. Visita nosso lar, Pai, visita a nossa casa. Toma, Deus, em Tuas mãos as nossas vidas e nos abençoe. Pai, queremos pedir a Tua graça sobre o nosso Brasil. Liberta o Brasil, Pai, dos inimigos, de adversários, de pessoas malignas. Liberta, Senhor. Faz esse espírito maligno cair por terra, meu Pai. Os demônios têm trabalhado contra a nossa nação, usando pessoas, Pai, com igual coração, Santo Deus. Pessoas que têm os mesmos planos que Satanás, pessoas que têm os mesmos pensamentos que o diabo. Liberta-nos, Deus, desta maldição, Pai, desses miseráveis desgraçados que não querem se render ao Senhor. Que o Senhor faça cair por terra os mentirosos, enganadores, meu Pai. Que o Senhor repreenda todo aquele que se levanta contra a sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, desperta teu povo, meu Pai. Faça cair por terra toda maldição, Pai. Abra os olhos da sua igreja, Senhor. Que quantos da sua igreja, quantos do seu povo que ainda anda cego espiritualmente, que não conseguem enxergar aquilo que está diante de seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, cura-nos, liberta-nos, transforma-nos. Eu peço a sua ajuda, meu Pai. Usa a tua igreja em Araçuaí, meu Deus. Usa a tua igreja no estado de Minas Gerais. Usa a tua igreja no solo brasileiro, nacional, Pai. Usa a tua igreja, Pai, em todo o planeta Terra, meu Deus. Que pela tua igreja, Pai, o Senhor manifeste o seu poder para destruir o poder das trevas, Senhor. Para destruir, Deus amado, todo o império de Satanás no mundo e no Brasil. Para libertar, Pai, o ser humano de tanta maldade, de tanta perseguição, de tanta tristeza. Senhor, em nome de Jesus, socorre-nos, ajuda-nos. Toma cada um de nós em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que os nossos filhos sejam benditos do Senhor para todo sempre. Ajuda-nos, abençoa-nos, fortalece-nos na Tua graça. Dá-nos sabedoria e discernimento. Capacita-nos para orarmos por pessoas. Capacita-nos e desperta-nos para evangelizarmos, ganhando vidas para Ti, Senhor. Que sejamos Tuas testemunhas nesta terra. Quero pedir ao Senhor pelos que estão doentes, enfermos, meu Pai. Ajuda, Senhor, socorre, liberta, Pai. Faça cair por terra toda maldição, todo espírito de enfermidade e doenças, que sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. É o Senhor que pode repreender todo mal, e nós Te imploramos, Senhor, repreende, Senhor, todo mal contra as nossas vidas, e Te imploramos, traga todo o bem do Senhor sobre nós, para o louvor da Tua graça, do Teu amor, no nome santo de Jesus. Obrigado por tudo, e abençoa a Tua igreja, Pai, com paz e alegria. Que esta semana seja uma semana abençoada nas nossas vidas, meu Pai, cheio da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua compaixão. Ó Deus, abençoa-nos, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Ó Deus, nos dê vitórias e conquistas, mas acima de tudo, Senhor, nos dê, Pai, a manifestação do Seu poder para a nossa transformação, nossa libertação, para nos tornarmos, segundo o Teu coração, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, os que estão nos assistindo pela internet, os que estão presentes aqui neste lugar. Abençoa desde já aquele povo que vai comparecer aqui na sexta-feira, que vai comparecer aqui na quarta-feira. Abençoa desde já os que virão aqui no domingo pela manhã e no domingo à noite da semana que vem, se o Senhor nos der vida para tudo isso. Abençoa a viagem que faremos amanhã pela madrugada para Teófilo Otoni. Nos proteja, Pai, nos livra, Senhor, nos guarde, Deus, e faça cair por terra todo mal no caminho, Pai, de homens malignos, de pessoas bêbadas que dirigem, Senhor, drogados, assaltantes, ladrões, Pai, que o Senhor livre o nosso caminho, e de todo motorista, Pai bendito, que teme ao Senhor, que o Senhor abençoe, no nome santo de Jesus. Abençoe o Deus Dete e a Vera nesta viagem,
e no tratamento da quimioterapia para o Deus DED. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente todos nós em nome de Jesus. Que esta semana seja de grandes vitórias. Não aglomerem para sair, por favor.